Olá, eu sou o Gabriel Taranto, eu tenho 20 anos e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Já adianto que eu entrei para a igreja com 16 anos, eu não nasci católico, tive uma forte experiência com Deus com 16 anos, mais precisamente no meu aniversário de 16 anos, e hoje eu quero compartilhar um pouco dessa história aqui com vocês. Bom, tudo começa quando eu era criança. Os meus pais, eles se consideravam católicos não praticantes, então eles iam na missa de vez em quando, mas não sempre, né? Ia só alguns domingos, e eles me levavam. Só que eu odiava, né? Como criança, né? Eu odiava ir na missa, né? Ficava achando aquilo de chato, querendo que acabasse logo. Então eu odiava. Na escola, eu sempre optava por ficar sozinho, né? Não era uma criança muito de chegar me turmando, eu optava por ficar sozinho. Crescendo mais um pouquinho, eu não tinha filtro, e as outras crianças notavam isso. Eu não tinha muita noção do que podia fazer na frente dos outros e o que não podia. Então eu fazia coisas como tirar meleca, né? Sem vergonha nenhuma, eu tirava a meleca, né? Fazia algumas coisas assim que normalmente as outras crianças não faziam, porque elas tinham um mínimo de noção, né? Que as crianças já têm. Então eu não tinha amigos, né? As pessoas, elas optavam por ficar longe de mim. Eu só tive uma rodinha de conversas ali que todo dia na hora do recreio eu ficava ali com eles conversando. No quarto ano, que foi o último ano que eu estudei naquela escola. E um detalhe, desde o primeiro ano do fundamental, eu tinha começado a apanhar na escola. E no quarto ano, vez ou outra, alguém dessa rodinha de conversa que eu me enturmava, começava a me bater. Simplesmente começava, do nada, sabe? Pegava e me batia, e começava a me bater. E no quarto ano, eu tive uma professora totalmente despreparada, que não tinha capacidade nenhuma de estar ali cuidando de crianças, dando aula para crianças. Ela simplesmente pegava implicância com alunos da escolha dela, ela pegava implicância, e ela tinha uma tremenda implicância comigo, porque os meus pais reclamavam dela na diretoria, né? E ela, ao invés de se corrigir, não, ela ficava pior ainda. Então ela começou a fazer coisas absurdas, cada vez mais absurdas comigo, né? E quando alguém me batia, ela falava que a culpa era minha, né? Que com certeza eu tinha batido primeiro, porque o outro não ia ser maluco de me bater sem eu ter batido primeiro. Porque na cabeça dela, só eu poderia ter sido maluco de bater primeiro. Mas a gota d'água que fez o meu pai querer me tirar daquela escola foi que uma vez essa professora me deixou sem recreio, pelo simples fato de que eu havia comemorado que estava na hora do recreio. Ela falou, tá na hora do recreio. Eu fiz assim, uhul, tá na hora do recreio. Ah, tá sem recreio. Foi basicamente isso, né? Quando meu pai ficou sabendo disso, ele não quis mais saber, me tirou da escola. Era quarto bimestre, estava se iniciando o quarto bimestre, e meu pai me tirou da escola antes do ano acabar, né? Eu fui para outra escola em pleno quarto bimestre, né? E para me livrar da professora e das pessoas que implicavam comigo. Bom, isso funcionou? No finalzinho do quarto ano que faltava e no quinto ano, sim. Porque era uma professora só para todas as matérias. Então, né, eu continuava sem filtro, continuava, né, fazendo coisas que as pessoas achavam estranho, mas as professoras me protegiam, então ninguém fazia nada comigo. Chegando no sexto ano foi quando o problema começou, porque aí não era mais uma professora só, eram vários professores, um para cada matéria. E eu não cheguei a apanhar naquela escola, nunca ninguém me bateu de maneira fixa assim, de me bater todos os dias, mas as pessoas me humilhavam com palavras, me agrediam com palavras. Eu garanto para vocês que as humilhações que eu passei lá, que foram totalmente verbais, doeram muito mais do que todas as agressões físicas que eu sofri na outra escola. E isso começou de maneira gradual. No sexto ano começou um a implicar comigo, né, que foi influenciando o outro, que foi influenciando o outro, e assim até o nono ano. E naquele mesmo ano, no sexto ano, os meus pais decidiram que eu estava bem grandinho e que eu já podia escolher a minha própria religião, já que eu não gostava de missa. Foi quando eu comecei a ir no centro espírita, kardecista. Eu tenho um tio kardecista que mora do meu lado e ele me levava no centro espírita com ele. E foi então que eu decidi ser kardecista. Eu fui kardecista dos 11 aos 14 anos. E eu também era muito ligado a coisas da internet, interagia muito virtualmente com pessoas, sabe, que eu nem conhecia, sabe, interagia muito, tinha muitas habilidades com a internet, conhecia muita coisa da internet. E, circulando pela internet, eu conheci uma coisa que alguns de vocês devem conhecer, chamado YouTube Pub BR, que se trata basicamente de quê? De você pegar vídeos que já existem, seja episódio de alguma coisa, de um desenho, uma série, ou então algum vídeo, qualquer tipo de vídeo, e editar ele
pra encher ele de coisa, tipo, encher de piada, sabe? Encher de palavrão, encher de piada maldosa, piada de sexo. Ou então trocar a ordem das palavras, né, pra ficar com outro sentido, né? Ou pegar trechos de outros vídeos e colocar por cima pra ficar com outro sentido, pra trocar a palavra que alguém ia falar pra ficar com um sentido engraçado, enfim. Basicamente é isso. E eu achei aquilo sensacional, eu queria fazer os meus próprios vídeos daquele tipo. Só que eu não tinha o programa para editar vídeos, né, para poder fazer isso. Né? O programa que eu usava, que era o Movie Maker, ele não tinha capacidade para fazer aqueles vídeos porque eram edições muito pesadas. Foi então que, depois de um tempo meio frustrado por não conseguir fazer esses vídeos, eu descobri que existia um método para baixar o programa de graça, que é o método chamado crack, né? Você craquear um programa, um tipo de pirataria. Eu fiz isso com o programa, o Sony Vegas, e comecei a fazer. Né? Eu comecei sozinho, né, lá em 2016, não tinha nenhum amigo virtual que também fizesse. Mas aí, né, caminhando em 2016, né, fazendo esses vídeos, foram surgindo amigos virtuais, né, pessoas assim que eu conheci. Eu comecei a falar, pessoas que até hoje eu não conheço, mas que eu falava virtualmente. Entrei no Facebook, era muita besteira lá naquele Facebook, muita coisa, né, imprópria, sabe, que se fazia naquele Facebook. Chegando em janeiro de 2017, eu decidi sair do kardecismo porque eu havia começado a discordar de muitas coisas que eles ensinavam lá. Acredito que por eu estar desenvolvendo meu senso crítico, né, e tudo, eu comecei a achar estranho algumas coisas e eu acabei não gostando e saindo. E isso foi em janeiro. Quando chegou o carnaval daquele ano, me colocaram em um grupo do Discord do YouTube Poop, só com pessoas do YouTube Poop. E tinha ligação de áudio, né? Tinha o chat e ao mesmo tempo tinham as salas no grupo, né? Que o grupo lá tem as salas. E cara, era muita besteira falada, sabe? A gente falava tipo que a gente era homossexual e tinha relações entre si. Fazia muita piada com a gente e com os outros também. A gente zoava os outros, pegava a foto de alguém e zoava. Enfim, era muita besteira falada naquelas ligações. E ao mesmo tempo que tinha o chat ali e as salas. E tinha uma sala nesse grupo que era só pra mandar pornografia. E não era só pornografia convencional não, tá? Tinha algumas pornografias bizarras, sabe? Coisas doentias que a gente via lá. E tipo, esse povo não mandava porque gostava, pra sentir prazer vendo essas pornografias. Não, mandava só pra zoar. E eu fiquei ali, né, naquele grupo. Depois houveram alguns desentendimentos, algumas separações de grupo, né? Eu saí de uns grupos, entrei em outros, né? Houveram separações de grupos, uniões de novos grupos. Enfim, no Discord e ao mesmo tempo no Facebook também tudo funcionando. E como eu disse lá atrás, né? O processo de bullying que eu sofria naquela escola foi gradual, né? No 6º ano era só um e que foi influenciando o outro e a cada vez mais a turma ia implicando comigo. E quando chegou no 9º ano, que era o ano que eu tava, né, em 2017, que foi quando eu entrei para esse grupo no Discord, praticamente a sala inteira já estava fazendo bullying comigo, né? O meu dia na escola era sempre um inferno. E chegou um momento, lá para metade daquele ano, que eu meio que liguei alguns pontos e imaginei que a culpa de eu estar tendo uma vida social ruim fosse do YouTube Poop. Por quê? Muitos ali no YouTube Poop também tinham os mesmos problemas que eu, sabe, socialmente. Então eu fiquei convencido de que a culpa era do YouTube Poop. E eu acreditei, fiquei convencido de que era por causa do YouTube Poop e decidi que tinha que sair dali para cuidar da minha vida. Cuidar da minha vida pessoal, da minha vida social, né? Tinha que sair dali. Então, em setembro, né, daquele ano, de 2017, eu dei um jeito de sair, né? Eu confesso que eu tinha medo, né, de as pessoas acharem minhas contas pessoais e me procurarem. Então eu meio que fiz eles me odiarem falando algumas coisas, né? Tipo, vocês não me levam a sério, vocês são todos imaturos. Hoje em dia eu sei que eu poderia simplesmente ter saído, mas não foi o que eu fiz, não foi como eu pensei na época. Então eu saí do YouTube Poop e, como estava no final do ano e a minha reputação naquela escola já estava arruinada, eu decidi, né, que para eu ter uma boa vida social eu tinha que mudar de escola, conhecer pessoas novas e desenvolver uma nova personalidade. Foi então que, quando terminou aquele ano que eu comecei o primeiro ano do ensino médio, eu fui para uma outra escola. Era uma escola que só tinha ensino médio. Chegando no primeiro dia, eu tomei um banho, né? Acordei bem cedo, tomei um banho, penteei meu cabelo no meu novo corte, que até isso eu tinha mudado. Penteei com bastante gel, fiz um topete assim, bem forçado, e fui para aquela escola,
né, fui caminhando pensando, poxa, eu tenho que chegar lá me enturmando com todo mundo para todo mundo me achar um cara legal, descolado. E chegando lá na escola, para minha surpresa, o portão estava fechado porque o horário de entrada havia mudado de última hora. Tinha alguns alunos, uns 3 alunos assim, uns 3 caras esperando o portão abrir lá na frente, que eles estavam conversando. O que que eu fiz? Me enturmei com eles? Não. Eu fiquei a uns 4 metros de distância, com os braços cruzados de costas para eles, né, sem coragem de me enturmar. E foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente, foi enchendo de gente ali, até que a tia que abriu o portão chegou e abriu o portão e a gente entrou. Quando eu cheguei na sala de aula, passou um tempo, entrou uma menina que eu conhecia, que já tinha estudado comigo. E ela me chamou para ficar com ela e os amigos dela, que vinham da mesma escola. Então eu sentei com eles e naquele iniciozinho de ano eu sentei com eles. Só que, né, como era uma escola que só tinha ensino médio, conforme a turma foi se conhecendo, aquele grupo foi se separando. E eu não conseguia me enturmar com nenhum grupo específico. E eu continuava sem filtro, continuava fazendo coisas estranhas, continuava fazendo coisas que as pessoas achavam estranho. E como eu estava na minha cabeça que eu tinha que me enturmar, tinha que ser um cara legal, descolado, eu meio que forçava uma interação ali e acabava sendo muito inconveniente. Falando coisas inconvenientes, fazendo piadas inconvenientes, fazendo comentários desrespeitosos na frente das meninas. E nisso a turma inteira foi pegando um ranço de mim, sabe? E novamente eu me encontrava numa sala onde ninguém gostava de mim. E quando eu percebi isso, eu fiquei devastado. Toda vez que eu chegava em casa da escola, a primeira coisa que eu fazia era ficar triste, deitar na cama e me lamentar por ser um lixo. No início desse mesmo ano eu havia decidido ser ateu. Mas chegando no meio do ano, eu decidi acreditar em Deus. Eu decidi, eu acredito em Deus, mas eu não buscava nada, só falava que acreditava quando me perguntavam. E chegando no meio daquele ano, eu comecei a falar com uma menina da sala que eu não conhecia, que eu nunca tinha falado. Ela não tinha ranço de mim porque eu nunca tinha falado com ela. E essa menina, a Andressa, ela foi a única pessoa que me entendeu. Uma vez chegou um dia que ela disse pra mim que quando eu precisasse desabafar, ela estava disposta a me ouvir. E foi então que ela se tornou meu porto seguro. Sempre que eu precisava de conselho, ela dava. Sempre que eu precisava desabafar, ela ouvia. Ela me dava dicas para melhorar, para ser uma pessoa melhor. Eu conseguia amigar com algumas pessoas com a ajuda dela. E um detalhe sobre essa menina é que ela é católica. Ela era católica, né? Ainda é. E ela, naquele ano, ela fez o Joan, né? Que é os Jovens Adolescentes em Missão. Ela fez esse retiro em novembro daquele ano e a primeira reunião de perseverança após o retiro dela ia cair bem no dia do meu aniversário. E eu tinha combinado com ela e mais algumas pessoas que eu havia amigado com a ajuda dela, mais uma menina e 2 meninos, de irmos em uma pizzaria, né, por ocasião do meu aniversário. Só que quando chegou no dia, um dos meninos ficou arrumando ideia querendo ir em outro lugar. E eu a princípio disse que não, mas ele insistiu e eu acabei falando que sim. Só que esse outro lugar, o pai da Andressa não sabia onde era e não deixou ela ir. E então a outra menina também não poderia ir porque além dela só iria a menina e a família dela não gostava. Então só iria eu e 2 rapazes. Só que eu não estava muito confiante com essa ideia porque eu não confiava muito neles. Eles podiam querer me meter em alguma encrenca, em alguma situação desconfortável. Eu não estava nada feliz com essa ideia, até porque o meu porto seguro era a Andressa. Foi então que a Andressa mandou uma mensagem para mim no WhatsApp perguntando: Gabriel, quer ir comigo na reunião do Joan? A princípio eu disse que não e tal, mas depois eu pensei, né? E pensei, poxa, eu acredito em Deus, mas nunca fiz nada com relação a isso. Então esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou lá nessa igreja aí que a Andressa vai e vou agradecer a Deus por mais um ano de vida. Foi o que eu fiz. Eu fui para a igreja, eu falei para ela que eu ia, fui para a igreja encontrar com ela, sentei no banquinho que tinha lá, o pessoal do Joan tava lá enturmado, né, com a camisa do Joan, só que eu não conhecia ninguém, eu fiquei distante, né, até que ela chegou, me abraçou, me deu feliz aniversário e tal, me apresentou as pessoas que ela conhecia e a gente foi para a reunião. Chamaram a gente porque a reunião ia começar, a gente foi. Chegando na sala onde foi a reunião, teve uma animação, né, e depois a gente sentou para a palestra. Quem passou a palestra foi que na época era a coordenadora do Joan, né, a Aline, e só as palavras que ela falava sobre o amor de Deus, de Jesus, né, tudo, só isso já ia cativando o meu coração, já ia tocando o meu coração, eu já ia me sentindo assim, amado por Deus, eu sentia o amor de Deus pelas palavras dela, comecei a me imaginar abraçando Jesus e agradecendo por tudo que ele havia feito por mim, sabe? Comecei a ser tocado pelo amor de Deus pelas palavras dela. Depois da reunião eu decidi ficar para a missa. Então a gente sentou ali, né? Eu conversei um pouco com a Aline, me apresentei para ela, ela perguntou sobre mim e tal, né? E aí eu fui para a igreja.
Sentei lá no banco, né, sem conhecer nada, porque a última vez que eu tinha ido ali eu era muito criança, e começou a missa. Era uma missa de cerco de Jericó. Quem celebrou foi o próprio pároco, Padre Paulo, que é pároco até hoje da minha paróquia. Foi ele que celebrou a missa, e naquela missa eu simplesmente não sei o que aconteceu. As palavras do padre iam tocando o meu coração, iam mais do que tocando o meu coração, iam penetrando na minha alma. Toda a minha vida parecia que estava fazendo sentido, estava sendo explicada. Eu sentia realmente que Deus tinha me trazido de volta para casa. Foi então que eu percebi que o que estava me faltando esse tempo todo não era ser descolado, não era ser igual aos outros, não era ser igual ao mundo. Não, o que estava me faltando para ser uma pessoa melhor era Deus no coração. Foi então que eu percebi que Jesus tinha acabado de me trazer de volta para casa, de volta para onde eu nunca deveria ter saído. Então a igreja saiu para a procissão de cerco de Jericó, só que eu não conhecia, então eu pensei que a missa tinha acabado. Daí eu fui embora para casa e foi naquele dia que eu decidi ser católico apostólico romano. Durante a missa, tocava a música da Eliana Ribeiro, Água da Vida. E eles estavam repetindo constantemente: não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. E eu repetia isso com todas as minhas forças, pedindo a Deus: Deus, não me deixe voltar atrás dessa decisão que eu acabei de tomar de ser católico. Que eu viva intensamente esse novo estilo de vida. Foi então que essa parte da música até hoje se tornou o meu lema. Sempre que eu me sinto desanimado, eu rezo essa parte da música: não me deixe desistir, não me deixe desanimar e não me deixe voltar atrás, Senhor. E a minha vida começou a melhorar muito a partir daí. Simplesmente com a presença de Deus em minha vida, eu consegui fazer muitos amigos novos, né? Na igreja e até na escola também eu passei a ser mais bem tratado. Desenvolvi muitas habilidades sociais, me tornei uma pessoa mais sociável, uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais agradável. E quando veio a pandemia, mais ou menos um ano depois que começou a pandemia, eu descobri, através de tratamento psiquiátrico, que eu tenho autismo, nível 1 de suporte. E por isso que esse tempo todo eu era tão sem filtro e agia tão diferente dos demais. Mas o poder de Deus agiu tão forte na minha vida que eu consegui superar todas as minhas dificuldades sem nem saber que eu tinha um problema que me causava isso. Eu achava até então que era tudo culpa minha, que eu que era estranho. Hoje eu sei que não, que eu tenho uma deficiência que me atrapalha. Mas isso é para vocês verem o quanto o poder de Deus pode agir na nossa vida. Minha vida foi transformada da água para o vinho, virou de cabeça para baixo, simplesmente com a presença de Deus, com a ação forte de Deus na minha vida. Eu fico muito feliz em poder estar compartilhando este testemunho aqui, publicamente, e eu agradeço muito a todos que assistiram. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Salve Maria Imaculada!